olhando, não conhecia. Aí achei que era, peguei e falei. Será que não arrumou? Bruno. Mas a voz também não estava ouvindo, não. Estava ouvindo você lá e não não cá. Seja bem-vindo, boa noite a você que está aqui. Que Deus te abençoe e te recompense, porque você deixou o conforto da sua casa nesse dia de chuva e está aqui para adorar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Você que não pôde estar conosco, mas nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe também. Fique com o seu coração ligado ao trono dos céus, que eu tenho certeza que o Senhor falará conosco aqui e com você aí na sua casa. Vamos abrir as portas para que o Rei da Glória entre. Você pode se colocar de pé para cantar conosco.
seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te adorar aqui nesse lugar. Nós declaramos que o Senhor, por já ter vencido, também nos colocou na posição e na mesma condição de vencedores em Cristo Jesus, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. O leão da tribo de Judá que venceu todas as coisas, a morte não pôde deter, o inferno não pôde parar, e junto com a sua ressurreição nos concedeu toda a bênção, toda a graça, toda a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos porque podemos celebrar ao Senhor essa noite, ao teu santo nome, como quem já venceu. Temos lutas, temos dificuldades, mas já temos a garantia da vitória, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa confiança, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode repetir comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você na sua casa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa confiança e a nossa certeza aqui nesse lugar essa noite. Você pode se assentar, por gentileza, alguns minutinhos, que eu gostaria de apresentar alguns avisos para vocês. Primeiro, como um bom anfitrião, nós devemos dar as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que nos assistem pela internet e que estão no conforto da sua casa. Deus abençoe você, sua vida, e obrigado pela companhia. E a vocês, grandes vencedores e vitoriosas, de galocha, de capa de chuva e tudo mais. Não sei se vocês encontraram o Noé, o Noé é só em dezembro, o Noé pela rua aí, mas se vocês encontrarem é porque realmente está bem parecido, o clima está bem propício ao dilúvio nesses dias aqui. Deus abençoe, obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter saído da sua casa. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você que está aqui conosco nessa noite, nesse lugar. E você que quer ser membro da nossa igreja, nós gostaríamos de lembrar que amanhã às 19h30 em ponto, tá bom, queridos? Nós vamos começar sempre as nossas aulas em ponto, porque nós temos pouco tempo em virtude da pandemia, nossas reuniões não passam de 1h15, tá bom? Então das 7h30 às 8h45, nós teremos um encontro, que é o estudo e preparação para a pessoa que quer ser membro da nossa igreja. Aqui você vai conhecer as nossas doutrinas, a visão da nossa igreja e os princípios para você se tornar membro definitivo e fazer parte da família da Fé Presbiteriana Independente aqui de Sertanópolis, tá bom? Então amanhã, 19h30, espero você. Esse só tem presencial, esse não tem online, tá joia? Amanhã é nossa primeira aula. E também você que deu o seu nome para o Encontro de Casais, lembre-se, marque na sua agenda, a data agora é dia 17, 18 e 19 de setembro, mais de 2021, tá bom? Porque já passou a oportunidade nossa de estarmos reunidos agora em setembro, o hotel não abrirá para estarmos, então reagendado, você que já pagou tudo certo, vaga garantida, você que tem oportunidade de quitar as parcelas em atraso por mais alguns meses, e você que não fez sua inscrição, pode ligar aqui na secretaria, e pessoas que estão querendo passar o seu pacote, a gente consegue encaminhar para você, tá? Quinta-feira à noite, nós teremos mais um encontro aqui, que é de estudo bíblico. Você que pode vir presencialmente, nós esperamos você às 20 horas aqui nesse lugar. E você que não pode estar presencialmente, vai assistir pela internet no mesmo horário, às 20 horas, e o tema amanhã é o cristão e a economia, o discípulo de Jesus e sua relação com o mundo do trabalho, o mundo do dinheiro, o mundo das propriedades dos bens. É pecado ser rico? Por que será que a renda não é distribuída justamente? O que será que acontece quando nós ganhamos dinheiro ou quando nós não o temos? Como lidar com a economia de uma maneira bíblica e coerente? Amanhã não, quinta-feira às 20 horas ao vivo, aqui no YouTube, ou presencialmente você pode vir participar conosco, tá joia? E também uma coisa muito importante que eu gostaria que você, no grupo de risco, que nessa pandemia ainda não tomou a ceia presencialmente, por favor nos avise, que nós queremos levar a ceia para essas pessoas, tá bom? Se tem alguém no grupo de risco, não apenas na melhor idade, mas se tem alguém no grupo de risco, está assistindo aí, entre em contato com a secretaria e fale, eu gostaria de tomar a ceia, e nós iremos até a sua casa, assim como fizemos com o fruto maduro, nós vamos de casa em casa, levando ceia e levando uma palavra do Senhor às pessoas que não estão podendo frequentar, porque fazem parte do grupo de risco. E você que faz parte da melhor idade também não recebeu a ceia, avise a gente, por favor, nós queremos ir até a sua casa e queremos ministrar seu coração também, tá joia? Queridos, nós vamos continuar louvando ao Senhor aqui nesse lugar, e eu queria convidar você a devolver seu dízimo e a sua oferta com muita alegria e agradecendo ao Senhor, porque através das suas mãos nós podemos abençoar outras mãos, mãos que estão supridas, abençoe mãos que talvez não tenham suprimento nesse momento, e através de você,
nós podemos fazer isso para mais e mais famílias. Por favor, que você possa fazer isso com um gesto de generosidade e de alegria. Não é por obrigação e não é por peso, mas é com alegria, porque a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. É só assim que você é convidado a vir contribuir essa noite. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar mais uma canção, e enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e a sua oferta. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Teu nome é santo, milagroso, poderoso, forte. Não há ninguém que se compare à tua grandeza. Eu não sei se você está aqui essa noite como um último recurso. Eu não sei. Mas eu digo a você que você veio ao lugar certo. Porque Ele é o Deus que pode te dar as respostas. Algumas vezes Ele vai ficar em silêncio por um momento. Mas saiba que até o silêncio de Deus é resposta. Até o silêncio de Deus fala muito. Então não desanime, não pare, não o deixe, porque Ele nunca te deixou. Em meu sepulcro ficou com lágrimas nos olhos, mas pelo meu nome chamou. A noite
agora o seu nome, o amor te chamando pelo nome e dizendo: Luana, vem para fora. Luana, eu ressuscito o seu coração. Meu filho, eu ressuscito os seus sonhos. Não tenha medo de se relacionar comigo. Não tenha medo de ver a minha face. Oh, eu me mostro para você essa noite. Se você veio me buscar, me encontrarás. Se você veio me buscar, me encontrarás. Jesus, nós viemos buscá-lo nesta noite. Aquele que se mostra como um leão forte, aquele que se mostra como vitorioso, mas aquele que é sensível às nossas dores, aos nossos problemas. Oh, que nos ouve, que nos chama para fora, que nos chama para receber o nosso milagre, mesmo quando as forças já se esgotaram. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ser quem Tu és em nossas vidas. Obrigada pela Tua presença e pela Tua grandeza. Nós Te amamos, Jesus, e declaramos que não temos medo de Te conhecer e de nos relacionarmos contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Ó Pai, recebe a nossa adoração. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Espero que o Senhor já tenha ministrado o seu coração e falado com você profundamente aí nessa canção. Você que assiste pela internet aí, talvez tendo quedas, né, de transmissão, a gente está com um pouco de dificuldade em virtude da chuva, mas vai ficar gravado, depois você terá acesso na íntegra de toda a nossa celebração. Depois, caso ficar cortando muito, você pode acessar e assistir novamente. Queridos, hoje o Senhor colocou no meu coração para começarmos uma série de reflexões sobre a seguinte temática: vencendo as síndromes modernas. Confesso para vocês que estava conversando com do membro da nossa equipe pastoral, e ele dizia: pastor, um tema pesado, né? E eu disse: realmente, confesso que não é um tema que eu estava confortável para poder conversar com vocês exatamente num período de pandemia, no momento que a gente se sente vulnerável emocionalmente, privado das nossas rotinas diárias, privado das nossas experiências de convivência comunitária. Não tem sido um tempo fácil. E uma palavra de conforto se encaixaria muito melhor do que uma palavra de ensino nesse momento. É o que pensava o meu coração, mas confesso para vocês que a inspiração veio sobre essa temática, observando o comportamento social, observando o comportamento humano, vendo as nossas principais deficiências para lidar com o que estamos lidando, com os desafios do mundo atual. Eu percebi que nós precisamos aprender pelas Escrituras como gerenciar esses fatores externos que estão tocando a nossa vida e às vezes nos fazendo piores do que melhores, às vezes destruindo sonhos, acabando com a nossa perspectiva e até mesmo desnutrindo a nossa fé. Muitas pessoas estão desidratadas emocionalmente, desidratadas espiritualmente, em virtude não porque elas não vêm à igreja, elas até vêm, mas em virtude porque não conseguem diagnosticar o ambiente no qual vivem e a pressão que se exerce a fim de responder de uma maneira sábia, autônoma e até mesmo cristã. Porque o que nós vamos falar aqui sobre as síndromes modernas, embora o termo síndrome seja emprestado do ambiente clínico, nós não vamos falar aqui daquilo que os nossos médicos já fizeram por nós, daquilo que os nossos psiquiatras ou até psicólogos já estudaram e já avançaram no tratamento de síndromes que estão em pleno desenvolvimento e que estão contribuindo com a humanidade. Eles estão cuidando da parte patológica, da parte biológica, mas eu pergunto, quem está cuidando da nossa resposta social? Quem está cuidando daquilo que nós falamos de prevenção para que a gente não entre em neuroses, para que a gente não caminhe num lugar que pode ser altamente perigoso para a nossa fé, para a nossa vida e até mesmo para a nossa experiência de vida? Então, eu digo para você aqui essa noite, que embora não seja um assunto muito confortável no período que estamos vivendo, é extremamente necessário. Então não pense que eu vim aqui para trazer termos técnicos, para fazer incursões na psicologia. Não é essa a minha proposta, não é esse o meu desejo. Eu acho que isso não seria produtivo nesse momento. O que eu quero é ser um avaliador do meu comportamento na vida e ver o que é que essa vida tem desafiado-me a responder e a corresponder. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, já fizemos o nosso compromisso com Jesus, mas estamos sendo permitidos
estamos permitindo sermos escravizados por um sistema que é corrompido, queridos. Nós não podemos esquecer que, embora sejamos cristãos, embora estejamos debaixo da autoridade do nome de Jesus, nós vivemos num mundo corrompido, nos seus valores, nos seus padrões, na sua ética, na sua estética. Ou seja, o mundo sofre com o toque do pecado, com a influência do pecado. Então eu preciso aprender a como me proteger disso, a como me armar diante disso. Então a proposta é olhar os desafios que são feitos ao nosso coração hoje e responder para que a gente não seja escravizado novamente. Porque Jesus já conquistou tanta libertação para nós, queridos. Tantas promessas estão na cruz do Calvário, já registradas e aprovadas pelo Cristo, o Filho de Deus, para que nós possamos acessar. Mas muitos de nós ainda submetemos viver uma vida aprisionada, escravizada, uma vida de mendicância espiritual, porque ainda permitimos que o nosso coração seja colocado num cárcere e sejamos aprisionados em ideias antigas e que já foram rompidas por Jesus através da sua palavra. Se você acha isso um pouco estranho, como é que um cristão pode se colocar de novo debaixo de julgo? É só você ver o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, cristãos, discípulos de Jesus. Ele disse assim em Gálatas capítulo 5, o versículo de número 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele escreve para crentes, queridos, gente de dentro da igreja, gente que tinha ministério, líderes. Ele fala: Cristo libertou vocês, não permitam ser escravizados novamente pelas ideias antigas, pelas pressões do mundo corrupto. Não tente atender às demandas desse mundo que não tem valores divinos. O próprio João, capítulo 5, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, ele diz que o mundo está no maligno. O sistema está corrompido. Então a gente precisa entender que, embora sejamos cristãos, precisamos nos armar contra as coisas que estão bem ao nosso redor e que nós estamos nos acostumando, nos habituando, estão destruindo os propósitos de liberdade que Deus tem para o seu e para o meu coração. É tão bom viver livre, queridos. É tão bom viver livre, e tem síndromes modernas que estão sendo construídas ao nosso redor, que estão nos escravizando. Vamos falar de várias delas aqui nessa série de mensagens. Hoje eu começo com uma que especialmente fala muito ao meu coração e eu queria compartilhar com você. Mas antes eu queria lembrar você o processo de segurança. A pandemia tem dito para nós que a gente deve tomar os cuidados devidos. Então todas as vezes que você for vir à igreja, todas as vezes que você for sair para o ambiente público, você deve se preocupar com o uso das máscaras. Os usos das máscaras são obrigatórios. Eles são obrigatórios em ambientes públicos, eles são desnecessários em ambientes privados e são recomendados para a nossa proteção. Pois bem, então cuide bem para você usar as suas máscaras nesse período. Mas a verdade que eu gostaria de falar para vocês é que essas máscaras que nós estamos usando por um período de 160 dias aproximadamente, durante a quarentena, já estavam sobre nós há muito tempo atrás. A verdade é que nós só colocamos algo físico do que já vinha sendo reproduzido no mundo interior do nosso coração. A verdade é que esse negocinho desconfortável que nós usamos hoje, ele vai ficando habituado no nosso rosto e parece que vai se desenhando, não é verdade? A gente vai se acostumando a usar. Porque eu tenho até um amigo que estava comentando comigo que esses dias ele chegou do trabalho, tão cansado, sentou no sofá, ficou assistindo um pouco de televisão, assistiu o jornal, falou: agora eu vou tomar banho. Quando ele foi tirar sua roupa no banheiro, ele percebeu que ainda estava de máscara. Tinha vindo do seu trabalho, assistiu televisão, e a hora que ele foi tomar banho, percebeu que ainda estava vestindo esse item desnecessário dentro de ambientes privados e particulares. O que eu quero dizer com isso é que essas máscaras físicas, que são obrigatórias em ambientes públicos, que são desnecessárias em ambientes privados, que são para nossa proteção e que a gente vai se acostumando a usar, nada mais é do que uma reprodução física daquilo que nós nos acostumamos a fazer diariamente. Diariamente. Porque nós também as vestimos, queridos. O ser humano também usa de diversas máscaras e diversos sistemas para sustentar a oculta de algumas coisas que ele não quer que seja descoberto. Por isso que esses padrões de máscara no nosso mundo atual é muito parecido com os nossos padrões emocionais e até mesmo espirituais. Porque as máscaras que nós usamos são obrigatórias em ambientes públicos. Não importa se a casa é um pé de guerra, não importa se lá tem xingo, gritaria, ofensa, maledicência, maldição,
Não importa se eu mando ele se catar, ou se eu mando ele para os quintos dos infernos, importa que quando eu saio do portão para fora, a gente é a família perfeita, a gente é a família doriana, a gente é aquela imagem de paz e de reflexão e de perfeito caráter de Cristo. Ou seja, no mundo público eu preciso de máscaras. Não importa se eu seja uma pessoa desmedida, descontrolada, mas no meu ambiente de trabalho eu tenho que vestir uma capa, eu tenho que vestir um personagem, porque as pessoas não podem descobrir as minhas taras mais profundas, as minhas fantasias mais internas, os meus vícios mais macabros. Elas não podem, então eu ponho a minha máscara para poder me relacionar profissionalmente. Eu coloco a minha máscara para poder relacionar com entes e familiares. Eu coloco a minha máscara para entrar na igreja, e eu não quero me delongar aqui, mas se tem um lugar que a gente usa bastante máscara na igreja, um lugar onde a gente se habituou e se acostumou a usá-las, a verdade é que ela é necessária em ambiente público, e a gente aprendeu desde cedo isso. Hoje ainda estava fazendo uma correção nos meus filhos e eu percebi como isso é tão verdade. O meu filho falou uma palavra que eu não gostaria para minha filha e falei assim: opa, eu não quero que você fale assim com a sua irmã, porque aqui em casa ninguém fala assim um com o outro, então eu não quero que aqui em casa você fale assim com ela. Aí eu pensei, falei, não, pera, deixa eu corrigir, não é só aqui em casa, é em todo lugar, você não falará com as pessoas desse jeito. Percebeu? Porque nós temos a cultura de que as máscaras podem ser desnecessárias no ambiente privado. Lá em casa eu posso ser quem eu sou. Na minha vida particular eu posso tirar todas essas vestimentas que o mundo foi colocando para eu tentar corresponder à expectativa deles. E enfim, eu estou livre no meu ambiente privado. E lá eu posso mostrar quem realmente eu sou. E sobretudo, a gente usa a máscara para nos proteger. A gente aprendeu a usar desde pequeno essas máscaras para proteger a nós mesmos, proteger o nosso caráter, proteger a nossa integridade, proteger a nossa moralidade. De alguma maneira a gente tentar se sustentar nesse mundo que vive em pressão e vive nos cobrando. Eu digo, queridos, e você pode anotar isso se quiser, que esse mundo vive de pressão e impressão. É tudo que nós convivemos. A gente olha, a gente convive com uma pessoa, a gente tem uma impressão. De repente a gente já percebe que essa pessoa está sob pressão, porque é nessa condição que nós vivemos o mundo atual. Portanto, essas máscaras desconfortáveis que a pandemia trouxe ao nosso rosto, na verdade revelaram que nós já as usávamos há muito tempo e talvez ainda não tínhamos nos dado conta. E esse uso contínuo e constante de máscaras emocionais, de máscaras de personalidade, de máscaras de relacionamento, de máscaras religiosas, esse uso constante e contínuo vai nos habituando de tal maneira que chega um momento que nós passamos a ser impostores, porque a gente já não se reconhece mais, a gente já não se reconhece mais, a gente não se enxerga mais. Por isso que eu gostaria de falar com você sobre hoje esse tema que é a síndrome de impostor, deixando a vida de máscaras e passando a viver autenticamente. A síndrome de impostor é uma síndrome que tem sido estudada principalmente nos Estados Unidos, é pouco conhecida aqui no Brasil, mas eu queria trazer para você e dizer que ela já está sendo estudada por muitos pesquisadores, porque a grande verdade é que nós estamos vivendo numa sociedade altamente mascarada, um povo altamente mascarado, que consegue desviar o foco, que consegue desmentir seus valores e consegue, de alguma maneira, camuflar as suas intenções. É a maneira do politicamente correto, você pode dar o nome que você quiser, mas hoje é chamada de síndrome do impostor. E pastor, o que significa isso? O que significa essa palavrinha tão desconfortável? É a tentativa, queridos, de corresponder às pressões sociais, nos tornando alguém que na verdade nós não somos. Nós queremos ter a beleza que não podemos ter, o dinheiro que não podemos ter, o padrão que não podemos ter, a família que não podemos ter, o mundo ideal que nós não podemos ter. E eu pergunto para você, quem é que tem? Por que a gente mente tanto? Por que a gente finge que tudo vai bem? Por que a gente finge que a gente tem a família perfeita, o mundo perfeito, o dinheiro perfeito, o trabalho perfeito? Por que a gente se engana tanto, ou engana os outros tantas vezes? Qual é o nosso medo? É a pressão, queridos.
É a pressão de usarmos as máscaras sociais para que a gente possa atender às expectativas do mundo ao nosso redor, que está elevando o padrão de beleza, elevando o padrão das nossas viagens, elevando o padrão do nosso veículo próprio, elevando o padrão dos nossos relacionamentos, ou, se eu posso ser sincero com você, reduzindo o padrão, colocando um padrão de relacionamento cada vez mais baixo, à semelhança desse mundo corrompido, colocando a nossa relação com o dinheiro num padrão cada vez mais maligno e pernicioso, colocando a nossa vida no lugar de lamaçal cada vez mais sujo e fedido, e a gente vai se adaptando a isso, porque com o tempo a gente se acostuma com as máscaras, e de repente a gente nem percebe que está usando mais. E aí sua esposa olha para você no jantar e fala: agora você pode parar de mentir e pode ser você mesmo, porque você está em casa. E você leva um choque, fica ofendido, e é verdade. E de repente alguém olha para você e fala: agora eu vou te desmascarar. Você diz: que máscara? Claro, porque é um impostor, aprendeu a viver mentindo, acreditou no seu próprio engano. Queridos, a síndrome do impostor é uma doença de personalidade, uma doença de caráter, que a nossa sociedade está lançando sobre nós, e crentes estão sendo aprisionados a essa síndrome. Por quê? Porque ele tem que atender às pressões e às demandas do mundo, que pede como ele tem que ser, o que ele deve fazer para ser um profissional bem-sucedido, um homem bem respeitado, alguém que seja realmente feliz, e o mundo vai colocando padrões e mais padrões no mundo ideal que não existe. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você ainda não tenha percebido isso, mas não existe mundo perfeito. Você está na igreja não porque seu mundo vai ficar perfeito. Você está na igreja porque Jesus é o seu Salvador e você está aqui para adorá-lo. Vir para a igreja porque seu mundo vai se tornar perfeito é uma grande mentira, que muitas igrejas e um evangelho falsário está sendo pregado nos nossos dias. A vida não é perfeita, o mundo não é perfeito, as coisas não saem do nosso jeito. E quando não sai, a gente fica frustrado. Por quê? Porque a gente aprendeu a criar um ideal. É o que a sociedade faz conosco, e nos lança diretamente a essa síndrome do impostor. Então eu quero mostrar para você aqui algumas relações com a síndrome do impostor na Bíblia. Como eu disse para você, eu quero pegar exemplos da minha vida, da sua vida, da nossa convivência. Não quero me lançar a termos técnicos, porque não é necessário, e quero usar e encontrar ocasiões bíblicas que possam me diagnosticar, que possam fazer uma ressonância da minha alma, e possam ver se de alguma maneira eu não enquadro no impostor que está querendo viver dentro de mim. E eu preciso exorcizá-lo, eu preciso expurgá-lo, porque senão, daqui a pouco, eu vou ser desmascarado e nem perceberei que estava de máscara. Então deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos bíblicos aqui que mostram, mas antes de mostrar alguns exemplos, deixa eu lembrar alguns textos. Gálatas capítulo 6, versículo 3 diz assim: não pensem de vocês mesmos além do que convém. A palavra de Deus diz também em 1 Coríntios capítulo 8, se alguém pensa acima de si mesmo, acima do que convém, é inoportuno. Romanos capítulo 12, versículo 3 também fala que vocês não tenham uma autoimagem distorcida de vocês mesmos. Ou seja, o que eu tenho que fazer é avaliar quem eu sou realmente, e não quem eu quero ser, ou quem a sociedade pede que eu seja, e nem o que a igreja pede que eu seja, mas quem eu sou em Cristo. Porque tem gente que está querendo ser igual ao que a igreja pede, e está perdendo, sabe o que? A sua identidade. Porque se eu, irmãos, deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui, né? Deixa eu ver. Se eu, irmãos, fosse atender a demanda de ser parecido com o que a igreja pede e negociar a identidade que Deus colocou na minha vida, provavelmente vocês veriam um pastor completamente diferente do que vocês veem aqui, completamente diferente nas práticas, em tudo. Porque na verdade, muitas vezes a gente constrói padrões dentro daquilo que a gente acha ser o normal. Mas, queridos, eu preciso me entender quem eu sou em Deus, na Bíblia, quem eu sou na palavra de Deus, não que as pessoas pedem que eu faça. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, pode. Eu já fiz um rap há um tempo atrás sobre isso, mas não vou fazer agora. O que eu quero dizer é que não é o que dizem que pode, que não pode, é quem eu sou em Deus. Porque quem eu sou em Deus não diz respeito à roupa que eu visto, os lugares que eu viajo, o carro que eu tenho, a casa que eu moro, o bairro que eu estou, a cidade que eu estou, queridos. Quem eu sou em Deus não pede padrões exteriores.
Mas a síndrome do impostor me faz me amodelar, e Paulo disse em Romanos 12, não se modelem ao padrão desse mundo, não sejam impostores travestidos de cristãos, transformem-se, renovem-se, vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que ultrapassa tudo que a gente vive, e o que a gente já experimenta nesse mundo. Então vamos lá, pegar alguns exemplos. Eu trouxe 3 exemplos bíblicos que eu quero passar com você aqui rapidamente. O primeiro exemplo, talvez, de síndrome de impostor e mais conhecido, é o exemplo de Jacó. Eu vou colocar a síndrome e a libertação, porque todos esses tiveram a experiência da pressão, a experiência da tentativa de se modelar ao contexto, e também tiveram a sua própria libertação, ou palavra de libertação. Você conhece bem a história de Jacó? Jacó, a palavra significa traidor, ou traiçoeiro. Ele já nasceu com esse estigma, já nasceu com esse impostor vivendo nele. Era um homem decente, sensato, justo, porém que permitiu que o seu nome fosse o seu caráter. E passou a ser então um homem traiçoeiro, mentiroso e nó cego. Uma das suas peripécias foi mudar a sua vestimenta, o seu cheiro, e roubar a bênção que pertencia ao seu irmão Esaú. Seu pai Isaque estava cego, já era de idade, e ele se vestiu como Esaú, impostou a voz como Esaú, e chegou na porta do quarto do pai e disse, pai, me dá a sua bênção. O pai disse, essa voz está estranha, o cheiro é de Esaú, o jeito é de Esaú, mas a voz não é de Esaú. Que isso, papai, que isso? Então o pai pergunta, quem é você? E sabe o que Jacó responde? Essa aí. Então Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, o seu filho mais velho. A síndrome do impostor me faz negociar o meu caráter, a minha identidade, quem eu sou, para conquistar aquilo que eu acho mais necessário. Eu troco o que é certo por aquilo que dá certo. Eu troco o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Eu troco o que eu preciso por aquilo que eu quero. E Jacó é um ótimo exemplo disso, porque ele está na porta do quarto do seu pai, sendo compelido a responder, quem é você? E ele mente, ele falseia, ele desvia o foco, ele camufla e diz, eu sou Esaú, seu filho mais velho. E quantos de nós não somos atacados dessa síndrome, queridos? Buscando ter o que queremos, nós negociamos o que é mais precioso da nossa vida. Eu vejo meninas fazendo isso, querendo ter popularidade, se lançando ao primeiro beijo, à primeira transa, à primeira balada, ao primeiro porre, só para ter o que ela quer, aceitação. Eu vejo homens fazendo o pior dos trabalhos com o seu dinheiro, fazendo as coisas mais absurdas, submetendo-se às coisas mais nojentas, para alcançar um padrão monetário, e poder dizer às pessoas ao seu redor, que ele é uma pessoa de sucesso, que não consegue dormir, que fica à base de Rivotril, que não consegue ter relacionamento social saudável, que tem um fantasma visitando a sua mente dia e noite. Agora eu pergunto, essa síndrome que faz com que eu negocie minha identidade para alcançar aquilo que eu mais quero, será que ela é saudável? Não. Jacó teve que viver fugitivo durante 21 anos. 21 anos. Até que, quando ele estava voltando para reparar todo o dano que ele tinha causado, porque impostor causa dano às pessoas que estão perto dele, a ele próprio. Quando ele volta para reparar o dano, sabe o que acontece? Ele tem um encontro com o anjo. E ele começa a brigar com o anjo, lutar com o anjo sobe, o anjo desce, ele segura na perna do anjo. Você conhece até a música do ambiente pentecostal. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E como eu gosto dessa musiquinha, é boa. E aí, ele segurando a perna do anjo lá, o anjo, assim, chega. Eu quero saber quem você é. Peraí, essa pergunta tinha sido feita há 21 anos atrás, e ele disse que era Esaú. O que será que ele vai responder agora? Essa é a pergunta da libertação, queridos. Da síndrome de impostor dizendo, eu sou Esaú sendo Jacó, ele agora olha para o anjo e fala assim, pois é. Gênesis 32, 27, o anjo perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. Eu sou o traidor. Eu sou o traiçoeiro. Sou eu o responsável por estragar minha família, minha casa. Eu fiz isso, eu sou Jacó. A libertação está no admitir quem eu sou e não fingir, queridos. Trocar essa vida de fake news, de fake book, trocar essa vida de embuste, de enganação, de mentirada, para os outros, para nós mesmos. Porque o pior é quando a gente começa a acreditar na própria mentira.
Então, essa vida de fake news está levando a gente a desastre, a negociar o que é mais importante, por aquilo que é passageiro, não tem valor nenhum. A gente pisa pessoas, massacra pessoas, acaba com gente perto de nós, conosco mesmo, para simplesmente viver uma síndrome de impostor. Então, a lição que eu aprendo nesse é: quem é você? Eu sou Jacó. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu tenho experimentado, não importa o que as pessoas vão dizer ao meu respeito, eu continuo sendo Jacó. E eu preciso lidar com esse problema dentro de mim. Não dá para ficar fugindo. Deixa eu falar uma coisa para você, mentirosão de plantão, que fica só dando desculpa e só falando mentira para a esposa, para a namorada, para o namorado, sabe? Para o trabalho, para o professor, que fica fazendo aquela coisa como se fosse a pessoa mais de credibilidade possível. Seja você mesmo. Admita que você erra. Admita que você tem um problema com mentira. Admita que você gasta mais do que você ganha. Seja sincero, porque a libertação começa por aí. A lição que eu aprendo com Jacó, a síndrome do impostor sendo vencida é essa. Para cada exemplo bíblico, uma lição. A lição é: não adianta conquistar o que você mais quer e depois viver fugindo de quem você é. Forte, né? Não adianta você conquistar o que você mais quer e depois você viver o resto da vida fugindo de quem você é. Fugindo do que ficou para trás. Fugindo da sua identidade. Fugindo daquilo que é a sua raiz. Não adianta. Segundo exemplo, bíblico, tá? Davi. Bom, você conhece essa história. Davi está para encarar está para encarar o grande gigante Golias, e o rei Saul está perto dele. O Davizinho, desse tamaninho, 1,55 m, 47 quilos, franzino, sem musculatura nenhuma, fala para Saul: pode deixar que eu vou resolver essa parada com o Golias. E o Davi vai saindo tal, e com o seu cajado na mão, o Saul fala: onde você vai, cara? O Davi fala: eu vou encarar o Golias. O Saul fala: mas de jeito nenhum, como é que você vai encarar o Golias dessa maneira? Eu vou encarar o Golias, é assim que eu vou. O Saul fala: vem cá que eu vou te dar uma ajuda. Faz o seguinte: coloca a minha armadura, coloca a minha túnica, pega a minha espada, põe o meu escudo, coloca a minha bota, seja como eu, pareça comigo, e você vencerá o gigante. É a síndrome do impostor. Davi vai vencer o Golias vestido de Saul. E o Davi até aceita isso, porque a gente acaba fazendo bobagem, a gente acaba aceitando umas propostas idiotas na vida, e a gente acaba negociando quem a gente é. E depois a gente chega em casa e fala: o que eu fui fazer da minha vida? Mas Davi teve tempo, e foi rápido na sua decisão. Quando ele pôs a armadura de Saul, Saul colocou o capacete, a armadura toda, ele colocou e começou a andar. Saul, esquece esse negócio de armadura, tirou tudo, e o texto diz, olha lá: então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e o capacete de bronze na cabeça. Quando Davi não viu que não conseguia andar, é a libertação. A libertação vem em Samuel 17:40, que diz assim: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Eu não consigo ser desse jeito. Eu não consigo parecer como o rei, eu não consigo parecer como o da nobreza, eu não consigo. Eu sou pastor de ovelha, eu sou magrelinho, eu sou franzininho, eu sou feinho, eu sou pobre, eu não tenho uma família de nobre nascimento, eu tenho dificuldades de aprendizagem, eu não tenho uma família perfeita, eu tenho filhos desobedientes, eu tenho problemas de administração financeira, eu tenho vícios interiores, eu tenho taras escondidas, eu tenho hipocrisia na minha alma. Eu sou Davi, eu não sou Saul. E se eu tiver que vencer uma batalha, eu vou vencer como Davi, não mentindo ser Saul. Irmãos, Davi no meio do caminho diz: não consigo andar com isso. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado e as suas pedras. Ele voltou para aquilo que ele era. Se você quer vencer uma guerra na sua vida, não vença com a roupa de outro, não vença com o parecer do outro, não vença com as postagens do outro, não pense que a sua vida é o modelo do outro. Se você quer vencer uma batalha, um gigante na sua vida, vença com quem você é e com as armas que Deus lhe deu na sua mão, que são únicas, exclusivas e próprias. Deixa esse negócio de armadura de Saul, porque não adianta você querer vencer uma batalha com um gigante, o seu gigante, vestido de um rei que você não é. Seja você, encare, rompa com a síndrome do impostor. E a lição que eu aprendo nesse texto, a segunda lição, se você depois quiser anotar, acesse novamente o vídeo. Você não pode enfrentar seus gigantes usando a armadura dos outros. E tem muita gente querendo lidar com os seus gigantes usando a armadura de outros. Se o outro conseguir, eu também vou conseguir. É Davi querendo se vestir de Saul. E sabe como é que Davi venceu Golias? Com o cajado, com o estilingue e com a pedra e com as perninhas de cambito fino.
É assim que ele venceu o gigante. Porque Deus não pode abençoar quem a gente pretende ser, Deus não pode abençoar quem a gente imagina ser, Deus não pode abençoar quem a gente quer ser, Deus só pode abençoar quem a gente é de verdade. E quando eu sou quem eu sou diante de Deus, Deus me honra, me abençoa, e no lugar da minha vergonha Ele me coloca dupla honra. Enquanto eu viver essa pressão da síndrome do impostor, para ceder às pressões externas e adequar às expectativas alheias, eu vou continuar colocando armadura pesada. E gente com armadura pesada não anda. Deixa eu falar uma palavra bem séria para você aqui essa noite. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para você ouvir essa frase. Tem gente que está andando com armadura pesada há muito tempo, por isso que não consegue caminhar rapidamente. Está com a armadura de outros, vivendo uma vida que não é sua, um passado que não é seu, comprando uma história que não é sua. Escute o que Deus está te falando, troque essa armadura, seja você, rompa com isso e assuma quem você é em Deus. Terceiro e último exemplo, não poderia ficar de fora a pessoa de Jesus. Mas Jesus sofreu com a síndrome do impostor? Sim. Os seus irmãos foram os enviados do capeta para fazer com que Jesus desviasse do seu propósito. João capítulo 7, Jesus está num ambiente de discussão com seus irmãos, e os irmãos falam assim: espera aí, se você quer ser público, por que você fica em segredo? Se você quer ser uma pessoa que faz grandes milagres, o que você está fazendo aqui na Galileia? Vai para a Judeia, meu filho, seja grande, seja poderoso, apareça. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos criam nele. Mostre-se ao mundo, revele-se ao mundo. Essa é a grande questão do síndrome do impostor. Ela trabalha da seguinte maneira, preste atenção. Ela faz a gente provar coisas para as pessoas que não acreditam em nós. A síndrome do impostor se estabelece no nosso coração para que a gente prove coisas para as pessoas que não confiam em nós, que não acreditam em nós e que nem querem o nosso bem. Esses aqui falam para Jesus: vai lá, Jesus, e mostra-se ao mundo. Sabe que eles queriam a cabeça de Jesus? Se ele aparecesse na Judéia no horário inapropriado, ele morria antes da hora, e o plano de salvação teria sido perdido e jogado às traças. Mas Jesus diz, porque Jesus não é um impostor, e Jesus não vive com a síndrome do impostor, Ele não permite ceder às pressões externas e atender ao índice de popularidade. Jesus não vê quantas visualizações ele tem no YouTube, e nem vê quantos likes ele recebeu na sua postagem. Jesus, ele simplesmente anda à revelia do prazer social, ele anda à revelia da tendência de ibope pessoal. Ele simplesmente tem a coragem de desagradar. E sabe o que ele diz aos seus irmãos? Olha lá, a libertação. Eita, palavra gostosa. É tão bom quando a gente tem coragem de desagradar os outros irmãos. Quando a gente fala: não, não posso, não vou, não quero. Vai fazer isso para sua mãe quando vai lavar a louça, vai para você ver o que vai acontecer. Mas quando a gente se liberta, queridos, das pressões da humanidade, fazendo a gente ser quem a gente não é, tão maravilhoso, Jesus diz aos irmãos: vocês vão à festa, eu não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Jesus não anda por expectativa humana. Jesus não se faz na agenda pessoal, não faz sua agenda pessoal baseada nos critérios das pessoas. O que eles vão pensar de mim se eu não descer na Judéia? E se eu perder seguidores? E se meu nível de popularidade cair? Jesus não está nem aí com isso, irmãos. É tão gostoso viver desse jeito, porque o que os outros pensam a respeito de mim não é tarefa minha. Não é tarefa minha. Eu posso ser o melhor pastor do mundo, e é o que eu quero ser, é o que eu me aplico a ser, mas não para agradar você, mas para honrar a Deus. Só que o que você pensa a respeito da minha vida, do meu ministério, do meu estilo de vida, do meu jeito de falar, dos meus pensamentos, não é tarefa minha, só cabe a você. E eu não consigo mudar isso. E se você pensar isso a respeito dos outros, vai ser libertador. Jesus diz: eu não vou porque eu não preciso atender às perspectivas das pessoas. Eu preciso seguir o propósito de Deus. E essa aqui é a lição que eu gostaria de deixar ao seu coração. Nossa agenda de vida não pode ser definida por pressão, mas por propósito. O impostor vive por pressão, e ele não consegue nem saber mais onde ele está e quem ele é. Mas o liberto vive por propósito. O que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, por que eu vou fazer. Isso é maravilhoso, queridos. Então, essa noite, no nome do Senhor Jesus, que você possa saber quem você é, porque existe uma grande vantagem em ser você mesmo. Uma maravilhosa vantagem. Você sabe quem você é? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda, porque senão ficaria simplesmente uma conversa de psicólogo no divã. Você sabe quem você é em Deus? Porque uma coisa é você saber quem você é da perspectiva da psicologia e da sua autoaceitação, mas a outra coisa é saber quem você é em Deus. Quem eu sou em Deus me liberta da síndrome do impostor.
E há uma grande vantagem de saber quem eu sou. Tem muita coisa acontecendo, tem muita riqueza fora de você, tem muita bênção, tem muita coisa linda para acontecer quando você descobre quem você é e você está de posse disso. Se você não conhece, eu vou contar a história para você de Russell Christoph. Russell Christoph estava em 2002 no mercado de Los Angeles fazendo uma compra. E de repente a mulher que estava fazendo a compra na frente dele olha e fala assim: você parece o homem da minha latinha de café. Ele já havia participado de alguns ensaios fotográficos na sua juventude, alguns filmes, alguns comerciais. Era um rosto conhecido, mas ele não se lembrava de ter aparecido em alguma latinha de café. Ele fica inquieto com aquilo e vai embora para sua casa. Semanas depois ele volta ao mercado e vai na seção de café, e quando ele compra a latinha de café, ele se depara com uma imagem. Era 2002. A foto da latinha de café era de 1986, quando ele fez um ensaio fotográfico e pagaram $250 para ele. Estavam usando a sua foto de mais de 15 anos atrás para poder fazer publicidade de uma marca de café chamada Nescafé. E sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que tem uma grande vantagem quando você sabe quem você é. Quando ele olhou, falou: esse sou eu. E se sou eu tenho direitos. É o que nós temos em Cristo, queridos. Deus não pode abençoar quem você imagina ser. Deus só pode abençoar quem você é. E quem você é tem direitos diante de Deus. Não quem você não é. Não quem você quer ser. Mas quem você é. E sabe o que aconteceu? Russell Christoph, essa figura aqui interessante, ele entrou com um processo contra a Nestlé e ganhou $15 milhões pelo uso indevido da sua imagem durante 6 anos de atividade dessa Taste Choice da marca da Nescafé. $15 milhões. Um homem que descobriu quem ele era, viu a sua imagem, identificou com ele mesmo, e mesmo que estivesse apagado com o tempo, ele conseguiu enxergar: esse homem tem direitos. A sua imagem não pode ser deturpada e corrompida. Queridos, esse mundo quer tirar nossa imagem e semelhança de Deus, quer destruir quem nós somos em Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que isso aconteça na sua vida. Você nunca ficará decepcionado em ser quem você foi criado para ser. Você pode ficar decepcionado em ser Saul, em ser Esaú. Você pode ficar decepcionado em atender o ritmo da popularidade. Mas você nunca vai ficar decepcionado em chegar no final da vida e dizer: eu fui quem eu fui. Eu sou quem eu sou. Eu não cedi às pressões. Eu sou quem eu sou em Cristo. E o que eu tenho em Cristo vale mais na minha vida do que o mundo inteiro. Porque Jesus mesmo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser impostor de si mesmo e perder a sua alma, perder sua identidade, perder quem ele é. Então, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu queria convidar vocês a se colocarem em pé, e eu vou deixar essa última frase para você, para a gente orar juntos, e depois as crianças vão ficar com a tia Jujuba após essa última canção. Olha essa frase: sejamos a reprodução da imagem de Deus. Isso é um convite para você e para o meu coração. Sejamos a reprodução da imagem de Deus, e não das exigências de uma sociedade corrompida. Essa sociedade não tem o direito de colocar na minha vida o padrão que ela quer que eu seja, porque ela está comprometida em sua corrupção, em sua queda, em sua natureza pecaminosa. Eu só posso ter um referencial de vida. Eu tenho que me tornar a imagem e semelhança daquele que me criou, imitar a Deus, ser mais parecido com Jesus e recuperar a identidade que Ele plantou em mim, porque não foi pouca coisa. Efésios 2:10 diz o seguinte: porque nós somos feitos, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos, sabe o quê? Obra-prima de Deus. A palavra criação ali é poiesis, que vem do tema poema. O termo poema. Você é a poesia de Deus, eu sou a poesia de Deus, e eu me sinto à vontade de ser eu mesmo quando eu estou na presença de Deus. Que Deus possa abençoar seu coração, e que de alguma maneira você possa ouvir isso. Tem gente que está andando com a armadura pesada demais, por isso que não está avançando. Largue a armadura, seja Jacó, assuma a sua identidade, não ceda às pressões, e exorcize o impostor que quer assumir o lugar no seu coração. Vamos cantar essa canção, depois eu quero orar com você.
bem. Ele sabe que em Cristo Filho estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Declare mais forte, declare isso. Se o trovão e o mar seguindo vem, quiserem submergir seu coração, sobre a tempestade roubar a sua eu fé, voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor Jesus, eu quero orar com os meus irmãos e as minhas irmãs. Nós falamos sobre identidade em Jesus e nós sabemos que somos, Pai, mais do que vencedores quando estamos em Jesus. Mas tem pessoas essa noite que me ouvem, que estão aqui, que não sabem nem quem são em Cristo. Senhor, toca o coração, visita o Espírito Santo, para que esses possam se encontrar com a presença mais gloriosa do mundo, a presença de Jesus, o nosso Senhor. E mostre a cada um deles e cada uma delas quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer por eles, não pelo fake deles, não pela mentira deles, mas por eles, pelo passado, pelo presente, pelo futuro, por quem eles são. Pai, no nome de Jesus, nos despede agora, na sua bênção, protegendo o nosso coração, nos armando contra toda cilada do inimigo e desse mundo vil que tenta corromper a nossa imagem, colocando em nosso coração um padrão que não é seu, para tentar alcançar uma alegria que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, abençoe-nos e nos leve na sua graça. Essa é a nossa oração. Amém. Deus abençoe. Semana que vem nós vamos falar sobre a síndrome da escassez. Por que sempre vivo com a sensação de que não tenho? Semana que vem a gente se vê. Deus te abençoe. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Olá, pessoal! Olá, galerinha! Que chuvinha abençoada, hein? Eu gosto muito de chuva. Vamos lá para a nossa história de hoje? Mas primeiro eu quero fazer uma perguntinha. Se você pudesse pedir algo, qualquer coisa a Deus, o que você pediria? Pense aí. Uma slime gigante? Muito dinheiro? Ou um quarto cheio de doces? Que mais, hein? Qual mais ideia? O que mais você poderia pedir para Deus? Ah, galerinha, pois é. No Antigo Testamento conta que um cara muito gente fina, chamado Salomão era filho de Davi, teve um sonho onde Deus falava que ele daria a Salomão qualquer coisa que ele pedisse. Já pensou? Adivinha qual foi o pedido de Salomão? Ele pediu apenas sabedoria. Deus ficou tão contente com esse pedido e diz que, como Salomão tinha pedido apenas sabedoria, ele teria agora muita riqueza e fama também. Olha, no Novo Testamento,
Em Tiago, diz que se pedirmos com sabedoria, Deus nos dá. Mas, peraí. 1, 2, 3. Ai, eu já me perdi aqui em tantos números. Vocês sabiam que a palavra sabedoria aparece mais de 200 vezes na Bíblia? Voltando, a palavra de Deus nos dá muita sabedoria. E o principal é que nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. Você aí, pequeno discípulo, não precisa esperar ser um adulto para ser sábio. Basta pedir sabedoria para o Senhor. Basta pedir sabedoria a Deus agora mesmo. Saiba que a melhor coisa que você pode fazer é pedir sabedoria, pois assim você vai entender, discernir o que é certo, o que é errado, vai saber agir na hora certa, antes, Jujuba, vai saber fazer tudo conforme o agrado do Senhor, conforme Deus se agrada. Então, galerinha, ficou a dica. Quem tem sabedoria, tem tudo, ok? Um beijo!